Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. É uma enorme alegria estar sempre na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos estar à conversa com o Sr. Padre Fernando Sampaio, Coordenador Nacional das Capelanias Hospitalares da Igreja Católica em Portugal. É padre há 35 anos e exerce a capelania hospitalar pelo menos há 33 anos. Não foi uma escolha e não imaginava que iria trabalhar nesta área. Começou pelo BPO, foi uma escola, mas não vou estar aqui a contar a história toda, porque temos aqui o Sr. Padre para contar. Seja muito bem-vindo, Sr. Padre Fernando, ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite que me fizeram. Obrigado. E como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã, começando pelo nosso momento de oração, que eu vou convidar o Sr. Padre Fernando a orientá-lo. O momento de oração é um momento de diálogo com Deus e nós vamos fazê-lo pedindo ao Senhor que esteja conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Trindade Santíssima, nós vos adoramos e só vós adoramos. Nós vos glorificamos e bendizemos o vosso nome três vezes santo. Vos pedimos, Senhor, pelo Santo Padre, assistir no seu ministério paterino, abençoai-o no caminho da verdade e defendei-o do mal. Nós vos pedimos, Senhor, por esta Igreja que somos, santa e pecadora, pelos pastores, leigos e religiosos, livrai-a e defendei-a do mal e do erro. Livrai-a e defendei-a da apostasia e das divisões sectárias. Livrai-a e defendei-a da maledicência e da maldade, da malícia e da perversão, dos ciúmes e das invejas, da arrogância e do uso de poder. Abençoai-a, Senhor, na verdade e na caridade, na comunhão e na paz, no anúncio do vosso reino e no testemunho do vosso amor. Inundai cada um de nós, Senhor, com a vossa graça, para que vos amemos sempre e glorifiquemos o vosso nome com o nosso coração, a nossa inteligência e a nossa vontade, e não deixemos nunca de promover o bem, a paz e a justiça. Senhor nosso Deus, aos que nos governam, concedei sabedoria, temperança e humanidade. Aos profissionais da saúde, da graça, da compaixão e da misericórdia. Aos doentes, consolo, saúde e paz. Aos moribundos, o perdão e o vosso reino. Aos desanimados, o vosso amor e graça. Às nossas famílias, sabedoria, amor e paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E eu agora quero convidar o Sr. Padre a dirigir-se ali para a nossa mesinha do pequeno almoço, em que eu convido a sentar-se, para iniciarmos a nossa conversa. Hoje vamos falar sobre a capelania hospitalar, mas antes de começarmos a nossa conversa, quero perguntar ao Sr. Padre se aceita uma água para chá. Pode ser? Eu aceito um copo de água. Então, força, tem a sua garrafinha. Sim. Fica à vontade. E em todos os programas, nós sempre, quando o nosso convidado vem cá, nós perguntamos quem é o Sr. Padre Carlos, o Sr. Padre Fernando. Bem, quem é que eu sou? Isso é uma pergunta difícil, sabe? Porque falar sobre nós próprios é sempre difícil. Não, eu sou uma pessoa humana com os meus defeitos e com as minhas virtudes, com os dons que tenho e com outros, enfim, aqueles que o Senhor me dá e aqueles que também vou desenvolvendo. Naturalmente, sou filho do campo. Sim. E essa é uma alegria minha, porque eu sou de Felgueiras, nasci no campo, no tempo da pedra, fiz a 4ª classe com uma candeia. Sim. Não tinha eletricidade. E enfim, e depois a gente vai para a cidade, a gente faz outros caminhos e naturalmente cresci de outros modos na universidade, nas escolas na universidade e sobretudo cresci na Universidade da Vida, esta grande universidade que são os hospitais, aos quais eu me dedico há muito tempo, não é? Como é que surgiu esse primeiro momento da sua vida em que o chamam para a capelania, para ser capelão hospitalar? Na realidade, eu não estava nunca para ser capelão de hospital, nem sequer isso algum dia me passou pela cabeça, não é? Não me preparei na universidade para isso, eu fiz o curso normal de Teologia, aliás, não havia estudos especiais para ir para os hospitais.
Mas eu tinha sido ordenado não havia muito tempo. Eu fui ordenado em 1985, em fevereiro. Deve ter sido perto do verão, com certeza. Tinha um colega meu, bastante mais idoso, que aliás tinha sido meu professor, que tinha pedido na altura ao coordenador nacional das capelanias se havia alguma capelania hospitalar onde ele pudesse servir. Ele não tinha na altura muito o que fazer. Na casa onde eu morava, na casa onde morávamos todos juntos na comunidade dos Padres de São Vicente de Paulo, na Estrada da Luz, em Lisboa. Havia a paróquia que havia, mas éramos muitos para o trabalho da paróquia, portanto era necessário, havia a disponibilidade para fazer outros trabalhos, e esse padre, que aliás já faleceu, que o Senhor o tenha no seu reino, o Padre Reis, portanto ele pediu se haveria alguma capelania onde ele poderia servir e deste modo rentabilizar o seu ministério. Acontece que essa resposta demorou muito tempo, porque não havia capelanias vagas na altura. Entretanto, o padre que estava no IPO pediu para sair e foi-lhe indicada exatamente a capelania do IPO onde ele poderia servir. Só que, como isso tinha demorado muito tempo, ele tinha aceito um trabalho nos Estados Unidos. E portanto, aliás, ele depois esteve vários anos nos Estados Unidos, numa paróquia, a acompanhar um outro colega que lá estava, servindo o povo dessa paróquia. E como ele ia para os Estados Unidos, na altura também me perguntaram se eu queria aceitar o trabalho. E eu aceitei. Sim. Eu fui parar ao IPO, coisa que nunca tinha pedido, nem estava pensado. à espera. Não é? Quais são as primeiras imagens que guarda destes primeiros momentos como capelão no IPO? Sobretudo a surpresa, porque eu recordo-me da conversa que eu tive com o Padre Feito Pinto e ele perguntou-me o que é que eu ia fazer para o IPO. Quase como quem diz, qual é o teu projeto? E eu disse-lhe apenas, olha, vou ver para querer, estou como o Tomé, ver para querer, tocar para querer, experimentar para querer e para ver. Eu fui, neste sentido, de disponibilidade absoluta para estar no meio das pessoas, deixar-me contagiar por tudo aquilo que era o hospital, aprender ainda com o colega que lá permanecia, que ia estar mais algum tempo, e, sobretudo, deixar-me tocar pelas pessoas e tocar pelos doentes. E depois logo víamos o que é que se podia fazer. Primeiro observar e escutar e depois agir, não é? E depois agir. Foi isso aquilo que de facto... E depois, naturalmente, a surpresa quando entrei no hospital. Eu entrei no hospital em novembro, creio que de 1986, se não me engano. E o meu colega andou-me a apresentar pelos diversos serviços, etc. Eu era um rapaz novo, não é? Sim. Tinha 28 anos ou 29 por aí, já nem me lembro muito bem. De maneira que era a grande surpresa de um rapaz novo ir parar ao hospital. Surpresa e às vezes com um certo humor. Sim. Humor. Uma vez perguntaram-me, padre, o que é que você vai fazer para aqui? E não é um desperdício você vir para aqui, enfim, com certo humor, que no fundo fui. Mas fui bem acolhido pelas pessoas e isso a mim deu-me um grande gozo, deu-me uma grande alegria, porque de facto as pessoas acolheram-me bem. Apaixonou-se por esta área? Eu acabei por, de alguma forma, entregar-me a esta área, entregar-me aos doentes, entregar-me às pessoas, fazer o trabalho de uma maneira muito personalizada. O meu modo de visitar doentes começou a ser ir, passar pelas enfermarias e sentar-me junto de cada doente e escutá-lo. Foi esse o meu trabalho que eu comecei por fazer e, de facto, deu muito resultado. E, sobretudo, me alegrou muito, porque eu percebi que esse modo de ser e de estar junto dos doentes lhes permitia, no fundo, fazer uma caminhada espiritual extraordinária da parte deles. De tal forma foi, e de tal modo isso acabou por ter efeitos nos próprios doentes, que em dada altura, num determinado serviço, e eu achei muita graça, os médicos me falaram se eu queria fazer a visita médica com eles. Ai, que bonito. É verdade, porque eles acharam que na continuidade do trabalho que eles desenvolviam e do modo como, no fundo, eu estava junto dos doentes, isso iria acrescentar algo para os doentes, porque eu ia conhecer melhor o doente, do seu ponto de vista clínico, e depois isso poderia ter resultados também ao nível do acompanhamento espiritual.
Achei muito bonito. Isso foi muito bonito. E, sobretudo, isso deu para mim um ânimo de confiança extraordinário da parte deles, de consideração, não é? Sim, de consideração. Isso. E reconhecimento também do trabalho que o Sr. Padre estava a realizar. Isso. E de que era um bom trabalho. E que era reconhecimento que, de facto, era um bom trabalho que estava a fazer, porque, no fundo, nós navegámos à vista de alguma forma, porque Exato. eu não tinha escola nenhuma, mas foi aquilo que me surgiu e foi aquilo que eu fiz. Podemos dizer que este primeiro momento e depois os seguintes foram uma oficina da vida para si. No fundo foram. E olha que eu estive 9 anos no IPO, para mim foi a grande escola da vida. A grande escola. Eu tenho muitas saudades do IPO, saudades no sentido de tudo aquilo que eu lá vivi, aquilo que eu lá vivi, no encontro com os doentes, no encontro com as pessoas, na familiaridade, no companheirismo, mas sobretudo no que aprendi com os doentes e acerca da vida. Sim. Acerca da vida, e o mais curioso é como é que tu podes ter aprendido isso acerca da vida e com os doentes. Pois é, os doentes na sua fragilidade e na vida a partir da sua fragilidade e na fé que viviam, no testemunho que deixavam, para mim foi fabuloso. Sr. Padre, para além da escuta, que é extremamente importante, o que é que realiza um capelão hospitalar? E porquê é que o serviço que realiza é tão importante? Bem, a pergunta é um bocado complexa, não é? Porque a realidade hospitalar não são só os doentes. Sim. São os doentes, são os familiares, são os profissionais, é a própria instituição, é a relação com a instituição, vestir a camisola da instituição, integrar-se na cultura hospitalar, integrar-se, enfim, nos diversos movimentos existentes. Muitas vezes, na relação com os profissionais, surgem por vezes conflitos, surgem situações complicadas, e ajudar a construir pontes, ajudar a vencer conflitos, ajudar a estabelecer a paz, são desafios sempre muito grandes. Para além da gente, porque a espiritualidade é um dado muito importante na vida das pessoas, particularmente Sim. quando está doente. É curioso porque há uma série de há muita investigação à volta da espiritualidade na relação com a doença, com o sofrimento, com a saúde. E uma das coisas muito interessantes que se afirma, e que aliás eu experimentei isso, eu vi isso nas pessoas, podem às vezes as pessoas dizerem que não têm fé, que não ligam nada à religião, que não querem nada com Deus, que não querem, negar inclusivamente a própria dimensão espiritual, mas quando ficam doentes, isso torna-se uma emergência. É verdade. Torna-se uma emergência em que a pessoa sente que esse é afinal o lugar que dá sentido à sua vida e que precisam de recuperar. Por isso o trabalho do capelão é muito importante, porque através exatamente da ajuda que presta no sentido espiritual ao doente, o ajuda a reencontrar forças dentro de si para lutar pela vida e pela saúde. O ajuda. Sim. É no fundo uma âncora para ele e portanto, no fundo ajuda a descobrir esta âncora que há tantas e portanto é necessário trabalhar essa relação, não é? Sim, o capelão também acaba por integrar uma equipa multidisciplinar, juntamente com os profissionais, a vários níveis dentro do hospital? Sim, no fundo o trabalho que nós desenvolvemos é em colaboração com os profissionais. Nós não temos necessariamente uma equipa na capelania. Sim, sim. Embora às vezes a possamos construir, no sentido em que podemos ter profissionais a trabalhar connosco, que nos aconselham, que se reúnem connosco e nós podemos falar sobre a ação pastoral dentro do hospital, sobre a atividade dentro do hospital, porque eles são profissionais, muitas vezes têm essa sensibilidade e nos dão orientações, Sim. nos aconselham, e isso é um aspecto importante. Por outro lado, também nos dá a noção de que os profissionais, enquanto profissionais cristãos, e na medida em que vivem a fé na sua própria profissão, também são agentes pastorais. Sim, com certeza. E são profundamente agentes pastorais porque eles, na medida em que participam, na medida em que agem em função do bem do doente e por amor do doente, e o fazem com amor,
eles estão a participar do ministério terapêutico de Cristo. Sim, é verdade. Não é? Portanto, são agentes de pastoral. Portanto, e nós termos-los ao nosso lado, nós termos-los como os companheiros, nós tê-los como conselheiros. Por outro lado, também existe, e depois podemos ter também voluntários, podemos ter pessoas das paróquias que nos podem ajudar como voluntários pastorais dentro da atividade, colaborando nas nossas tarefas, indo visitar doentes, até ou levando a comunhão aos doentes, etc. Sim. Preparando, por exemplo, doentes para os sacramentos, que eu já tive, por exemplo, para o batismo, às vezes, ou para outros sacramentos. É possível nós termos, portanto, voluntários, termos pessoas das paróquias. Por outro lado, existirá uma equipa mais alargada, não tanto formal, mas informal, que são os profissionais que estão nas diversas clínicas aos quais nos chamam para ir visitar os doentes e nos dão a relação dos próprios doentes, Sim. etc. Portanto, nesse sentido, nós colaboramos. Claro. Nós estamos com eles. Nós, no fundo, continuamos, o trabalho deles. Não é? Sr. Padre, uma curiosidade. O senhor é capelão, presta esse auxílio aos doentes, mas os profissionais de saúde também o procuram como esse auxílio, muitas vezes? Sim, com certeza. Ainda há bocadinho recebi um telefonema a dizer que alguém, uma enfermeira ou alguém profissional quer falar comigo amanhã. Sim. Portanto, e isso acontece. Neste mês vou fazer o casamento de uma médica. Ai, que bonito. E, portanto, essa colaboração, no fundo, esse pedido que as pessoas têm, assim como às vezes estiver doente, também vou ter com eles. Exatamente. Peço ajuda, não é? Eles também pedem ajuda espiritual e eu peço-lhes ajuda ao nível profissional deles. Sim. Há esta colaboração mútua que é muito bonita, que se estabelece com os profissionais. Acaba por se estabelecer uma relação também de amizade, não é? Sim, de amizade, e muitas vezes de amizade, às vezes nós podemos ir desabafar, quando às vezes nos acontece alguma coisa, como eles também desabafam. Exato, e é preciso, não é? Quer um docinho, Sr. Padre, uma bolachinha, um palmier? Ver aqui uma bolachinha, porque também nos necessitamos, não é? É verdade, é verdade. Sr. Padre, quando e como é que surge esta pastoral hospitalar em Portugal? Bem, a pastoral hospitalar, na realidade, sempre existiu. Sempre existiram capelães nos hospitais, não é? Eu não sei se sabem, os gregos e os romanos, parece que era lá na Grécia que havia um hospital de Esculápio. Mas, na realidade, quem funda os hospitais é a Igreja. E nos séculos primeiros, se até ao século IV a Igreja não conseguiu fundar hospitais, a partir do século IV, da liberdade religiosa dada no Império, a Igreja começou a construir os hospitais. E do Concílio de Niceia saiu a obrigação de existir em cada diocese um hospital junto, pelo menos, da Catedral, que é muito curioso. E, ao longo da Idade Média, da Baixa Idade Média, até mais ou menos aos séculos XVIII, XIX, a Igreja é que tinha, no fundo, é que prestava serviços de saúde. Depois vieram as misericórdias, vieram muitas fórmulas. Sim. A partir do século XVII, creio que o Estado e muitas outras associações laicais começaram também a construir os hospitais. Vieram os hospitais gerais e vieram outros. Com a Revolução Francesa, os franceses nacionalizaram os hospitais da Igreja e aquilo que era o princípio que levava ao cuidado dos doentes, que era a misericórdia. Sim. Não é? O princípio da misericórdia, o princípio que vai no Mateus 25, estava doente e visitaste-me, e o mandato do Senhor de ir anunciar o bom nome e curar os doentes, o mandato do Senhor. Portanto, esta misericórdia que se realizava, portanto, esta solicitude da Igreja que se realizava, portanto, no cuidado dos doentes que a Igreja tinha. Isso vai desaparecer ao longo do século XIX e do século XX, desaparece connosco em 1974 com a nacionalização dos hospitais. Portanto, a Igreja sempre se preocupou. E se preocupou ao longo dos séculos com o corpo. Sim. Também se preocupava com a alma. Com certeza. Até mais ou menos ao concílio, a grande preocupação, no fundo, era porque também não havia a medicina era rudimentar. A grande preocupação era com a preparação das pessoas para morrer.
era investida nos sacramentos e, no fundo, nos cuidados dedicados à alma, não é? Com a medicina moderna e, portanto, porque muitos dos doentes caíam agudos, portanto, e a doença aguda e acabavam por morrer, não havia grande medicação, não havia grandes tratamentos, não havia grandes possibilidades. Portanto, houve sempre o cuidado dos doentes ao nível espiritual, sempre existiu, Sim. ao nível do corpo e ao nível do espírito. Com a nacionalização dos hospitais e entre nós com o Serviço Nacional de Saúde, aquilo que aconteceu foi a necessidade de rever tudo isto. O modelo que existia anteriormente, que era consensual da presença da Igreja nos hospitais, que continuou, Sim. era necessário ser regulamentada segundo a nova lei. Porque com a nacionalização, e isso aconteceu com a França, na Revolução Francesa, passou-se do princípio da misericórdia para o princípio do direito do doente à saúde. Sim. Portanto, os cuidados de saúde tornaram-se um direito do cidadão e a sociedade devia ser solidária, portanto, com os doentes. Há uma mudança significativa e cultural, não é? Sim, sim. Que, no fundo, tem a ver com a evangelização da sociedade que foi captada por dentro e que, se antes, no fundo, não ligava meio aos doentes, acabou por, de facto, ter esta transformação que se foi vivendo ao longo dos séculos e que acabou por se tornar neste princípio da solidariedade, que é muito bonito. Sim, é muito bonito. Então, com o início do Serviço Nacional de Saúde, nos anos 80, 1980, surgiu uma lei que regulou as capelanias hospitalares e aí se fundou, no fundo, este serviço de assistência espiritual e religiosa, dentro de conceitos mais modernos que nós temos e com fundamento legal. Sim. Em 2009 foi necessário rever esta lei, porque essa lei apenas reconhecia o direito da Igreja a estar nos hospitais, e foi necessário rever essa lei porque ela não era constitucional, para que outros doentes tivessem também direito à assistência espiritual religiosa. Nesse novo decreto-lei que regula a assistência espiritual religiosa atualmente, que é o decreto 253/2009, aquilo que se diz é que que o doente tem direito à assistência espiritual e religiosa. Sim. Não são as igrejas que têm direito a estar nos hospitais. É o doente que tem direito à assistência espiritual religiosa e é isso que fundamenta, no fundo, a assistência espiritual religiosa e por isso é necessário que os hospitais tenham uma organização ou tenham um serviço para que os doentes não sejam privados, os doentes crentes, não sejam privados de viver a sua fé, de praticar a sua crença e de praticar o culto quando estão internados, porque o internamento não pode impedir a liberdade de religião e culto. Sim, não pode impedir a pessoa de vivenciar a sua fé. Não pode impedir a liberdade de religião e culto, senão era uma proibição da liberdade, dessa liberdade. É verdade. Então podemos dizer que os doentes ao longo do tempo, passaram de excluídos pela sociedade a serem incluídos. Serem incluídos pela sociedade, podemos dizer isso, portanto, porque eu recordo-me alguns textos que eu li nos séculos segundos, no século III, das grandes pandemias. Sim. Das grandes pandemias punham os doentes na rua e abandonavam-os e iam-se embora. E eles morriam à fome e à sede. Exatamente. E também, se nós formos a ver até o caso dos leprosos... Sim, era um bocado isso, não é? Portanto, para que as pessoas salvarem a própria vida, abandonavam os doentes, iam, enfim, e procuravam salvar-se a si mesmos e muitos doentes acabavam por morrer à fome e à sede, porque se não tivessem condições, de facto, para se bastar a si mesmos, não é? A sociedade foi-se tornando mais humanizada. Foi humanizada e foram os cristãos, nessa altura, que começaram, em vez de fugirem, Sim. começaram a ficar juntamente com aqueles que eram os doentes e a cuidar deles. Sim. Isso evangelizou, de facto, a sociedade e mudou o paradigma. Quem mudou o paradigma foi Jesus. Claro, com certeza. Não é? Foi Jesus que mudou o paradigma. Tudo que fizeste aos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeste. Estava doente e visitaste-me. Não é? Estava doente e visitaste-me. Ide e curai os doentes. É Jesus que mudou o paradigma. Ele próprio, ao acolher os leprosos, ao tocar-lhes, etc. Sim. É ele que mudou o paradigma. Ele mudou o paradigma em relação a muitas coisas, não é? É verdade. E a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Nós vamos continuar aqui a tomar o nosso pequeno almoço e vamos para um brevíssimo intervalo. Até já.
Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, assim que ligou agora a sua televisão. Seja muito bem-vindo. O nosso tema de hoje é Capelania Hospitalar, em que temos aqui o Sr. Padre Fernando Sampaio, que nos veio falar sobre esta temática. Sr. Padre, nós estamos em tempo de pandemia, com algo que nos bateu à porta que eu pessoalmente nunca vivenciei e muitos de nós nunca vivenciámos. Como é que foi essa assistência a nível dos hospitais com o Covid-19? Tiveram que se reinventar? Como é que decorreu? Olha, de facto, este tempo de pandemia tem sido um tempo complicado, um tempo desafiante. E para os hospitais foi um tempo desafiante, para os profissionais, naturalmente para nós também nas capelanias. Nós não podemos ser agentes de transmissão do vírus, não podíamos ser agentes de complicação, mas tínhamos de ser agentes de colaboração dentro dos hospitais, não devíamos fazer parte da solução e não parte do problema. Nesse sentido, isso obrigou-nos a determinadas transformações que nós tivemos de fazer, e nomeadamente a uma atenção muito maior na visita aos doentes, como também, ao mesmo tempo, numa atenção muito maior e numa relação muito maior e profunda com os profissionais. Eu passei a passar, quando ia visitar doentes, primeiro pela sala de trabalho e perguntar aos seus enfermeiros: eu venho visitar os doentes, ou venho visitar A, B ou C, o que é que eu tenho de fazer? O que é que vocês me aconselham que eu faça para que eu não seja transmissor de doença? Portanto, nós tínhamos de ter sempre este cuidado muito grande para que, de facto, nos integrássemos dentro do sistema, para que nós tivéssemos confiança também e, ao mesmo tempo, que tivessem confiança em nós. Sim, com certeza. Para que, deste modo, confiando em nós, o nosso trabalho pudesse ser desenvolvido na confiança e, portanto, que os doentes pudessem ser assistidos também. Acaba por se trilhar uma relação de confiança mútua. Sim, portanto, teve de haver esta relação muito mais intensa ao nível de nós com os profissionais. Sim. Nós, como capelães, ao mesmo tempo também nos tivemos de organizar Sim. em função dos protocolos do próprio hospital para prevenir exatamente a propagação do próprio vírus, não é? Tivemos de organizar nas capelas, nos nossos serviços e naturalmente, quando íamos visitar os doentes, tivemos de organizar e de reinventar um pouco. Sim. Como é que foi para si, sendo que, pronto, esta experiência do Covid-19 leva-nos um bocadinho a essa distância social, o uso de máscara e, claro, que essa assistência que se dá nos hospitais, ela pede também o afeto, o toque. Como é que foi para si, de repente, não poder realizar determinadas formas de assistência? Olha, para mim foi de facto, de alguma forma, complicado. Embora eu já estivesse habituado, sobretudo com doentes infectados, a que eu não podia tocar-lhes. Sim, sim. Eu tinha de estar presente e saber estar presente sem necessariamente tocar nos doentes. Isso foi mais complicado, sobretudo para doentes mais idosos, que sentiam a solidão e que necessitavam do toque. Os doentes é que necessitavam Sim. do toque. E eles próprios tinham a tendência, às vezes, de tocar. Evidentemente que isso é mais complicado e exigiu da nossa parte, se calhar, algum cuidado. Sobretudo, se às vezes, se o doente tocasse, cuidado na higiene a seguir das próprias mãos e de fazermos aquilo que era necessário para que, de facto, não levássemos depois o vírus para outro doente. Claro. Isto era necessário, portanto, o conhecimento dos diversos protocolos, o conhecimento na realidade da infecção e daquilo que era necessário para fazer para não levar a infecção. Às vezes, aconteceu uma coisa muito engraçada, mas que foi com uma doente idosa. Sim. E não só com uma, aconteceu com várias, e acontecer com alguns doentes de psiquiatria, em que mesmo no início houve um ou dois doentes de psiquiatria que de uma vez me pediram para ir conversar com eles. Eram duas moças, duas raparigas novas, e no fim elas pediram-me um abraço. Eu fiquei assim um bocado, o que é que eu faço? E agora?
Mas elas pediram um abraço e queriam muito um abraço no fim da conversa que nós tivemos. Os doentes de psiquiatria são muito afetuosos e necessitam muito do contacto. Sim. Eu acabei por lhes dar efetivamente o abraço, não é? Com as precauções necessárias e com coisas. Acabei por lhes dar o abraço. E depois de uma outra vez foi com uma idosa que estava meio confusa e que me reconheceu como padre e que disse, ai, que tão bom que veio cá. E agarra-me nas mãos, começou a... Não pude evitar isto de maneira nenhuma, nem sequer me incomodei. Eu depois pensei, porque havia lá uma enfermeira perto que ia levar um sermão a seguir, e depois comentei-lhe à enfermeira, esta gente está muito carente, e diz-me ela assim, você nem imagina. Pois. Portanto, pensei que ia levar um sermão, mas não levei sermão nenhum. mas isso chocou-me no sentido do afeto e da necessidade que as pessoas tinham do toque. Senhor Padre, neste tempo de pandemia falou-se muito mais de morte. Porquê é que é tão importante nós também falarmos de morte e com esta questão do luto, que muitas pessoas não puderam fazer? Porquê é que é importante também, ao mesmo tempo que falamos de morte, falar da questão do luto? A pandemia trouxe essas questões ao de cima, porque todos nós transformamos a morte num tabu. É verdade. Todos nós transformamos e continuamos a tê-la com um tabu. Embora se fale muito das mortes, é na televisão, são estatísticas, não é a morte que nos afeta, porque cada um dorme com a morte na cama todos os dias. É verdade. Todos nós vivemos com ela todos os dias, mas nem queremos falar. Seria bom que nós acolhêssemos a morte em nós e pensássemos nela, que somos mortais, porque se calhar seríamos muito mais humanos a seguir. Sim. Mas muito mais humanos. Não seríamos, se calhar, tão gananciosos, tão egoístas. Mas e não tão egoístas. Se calhar diríamos assim, vamos aproveitar toda a vida que temos na comunhão de uns com os outros para nos ajudarmos uns aos outros a ser felizes enquanto cá andamos. Porque às vezes a vida é demasiado curta. E, nesse sentido, portanto, de alguma forma a pandemia nos vem alertar para isto, da importância para isto. E porque vem depois a seguir os afetos. Sim. Porque uma das coisas que no fundo o morrer nos traz é o nós perdermos pessoas amigas. E quando nós perdemos pessoas amigas, fica-nos um vazio dentro. Sim. E nós temos de adaptar o nosso interior a essa perda. Por isso é que é o luto. Uhum. E às vezes as pessoas dizem, mas ela tem fé. E porquê é que uma pessoa que tem fé, no fundo, chora porque a pessoa morreu e às vezes se interroga e às vezes até barafusta com Deus? Porque a fé é uma coisa. O luto é outra. Exatamente. Quando nós perdemos alguém, isso mexe-nos com as emoções e com os nossos afetos. São os nossos afetos que ficam, portanto, aquilo que são as nossas relações, os nossos vínculos, eles ficam cortados, ficam vazios. E é necessário que nós o reparemos, é necessária a reparação. E a reparação vem pela emoção, vem pelos afetos, refazer os afetos, e é necessário, portanto, que nós façamos essa cura mental ou cura psicológica que tem a ver com o luto. Sim. Outra coisa é a fé. A fé não responde a isso. A fé responde para onde é que nós vamos, que é feito da nossa vida, que sentido tem a nossa existência e depois de morrermos como é que é. A fé, a resposta é a fé. Senhor Padre, o que é prestar uma assistência Covid? Prestar uma assistência Covid, eu acho que se calhar essa expressão não estará bem, sim. não estará bem realizada, não? Porque a gente não presta assistência Covid. Exatamente. A gente presta assistência à pessoa que está doente de Covid. Sim. A gente presta-lhe a assistência que ela necessita. Naturalmente os médicos, os enfermeiros e o assistente espiritual também faz, que é no fundo é o diálogo e o encontro que realiza com a pessoa no sentido da espiritualidade, ou aprofundamento da espiritualidade, ou da celebração da fé, ou das dúvidas que a pessoa tem e possa esclarecer, ou do desejo que a pessoa tenha e possa ser realizado no ponto de vista da assistência espiritual e da assistência da celebração da fé. Senhor Padre, o Senhor Padre fundou um gabinete de escuta, G-Escuta, onde qualquer pessoa pode desabafar. Fale-nos desse projeto tão bonito. O gabinete de escuta, ou o G-Escuta. Sim.
É um projeto muito bonito, não é? Ele não é meu só, Sim. não. Só foi um grupo de pessoas que o fundaram. Era eu, mais 2 assistentes espirituais, temos uma psiquiatra e temos uma psicóloga, e atualmente temos mais pessoas, atualmente temos 3 equipas. Já cresceu. Sim. E nós sentimos em dada altura que era necessário haver um espaço onde as pessoas pudessem desabafar, onde as pessoas pudessem acorrer com confidencialidade, com privacidade, e pudessem deitar fora aquilo que as amargurava dentro delas. E foi nesse sentido da escuta. Eu recordo-me de uma vez uma senhora que eu atendi, ela veio umas 3 ou 4 vezes, porque ela dizia uma coisa muito interessante: eu não tenho com quem falar. Sobretudo o que eu saiba que não vão levar isso para lado nenhum. Sim. E eu necessito de desabafar, senão afogo-me. E, portanto, eu tenho, e vocês fazem este trabalho, e eu venho aqui com muito gosto, porque eu aqui sinto-me bem para desabafar. Às vezes, portanto, face a questões mais de natureza emocional, as questões de natureza espiritual, até a pequenas questões de luto, Sim. nós às vezes fazemos esse acompanhamento às pessoas, que é gratuito, Sim. voluntário e confidencial. E caso as pessoas queiram recorrer a esse serviço que vocês prestam, o que é que elas têm que fazer? Basicamente é telefonar. No fundo, o sistema de contato... Eu tenho, lamento, não trouxe o número Sim. de telefone, eu agradecia depois. Se Depois calhar a nossa produção, ela eu coloca. posso-vos mandar o Eles número já de estão a telefone. dizer que sim. Posso-vos mandar o número de telefone depois. Eu não sei de cor. Não há problema, senhor. Mas o sistema é sempre este. A pessoa liga para o centro de escuta, nós temos uma pessoa que o voluntariado dela é atender o telefone, mas essa pessoa é profissional, aliás, Sim. ela é advogada. Ela é profissional e portanto, tem o trabalho dela. Nem sempre pode atender o telefone, mas o número fica lá marcado. Sim. Então ela depois faz a rechamada, se não pode atender, faz a rechamada e tenta fazer uma primeira triagem daquilo que a pessoa pretende, porque às vezes há pessoas que vão ao centro de escuta, mas não são as questões adequadas para a pessoa para ir ao centro de escuta. Sim. Imaginemos alguém que tem uma esquizofrenia, por exemplo, vamos para a saúde mental, e que vai ao centro de escuta, não é a pessoa adequada, o centro de escuta não é o lugar adequado para atender essa pessoa. Sim. Portanto, então é necessário fazer uma triagem prévia. Depois a seguir, o que é que se passa? Depois a seguir, ela passa para um dos gabinetes. E alguém do gabinete, de acordo com, enfim, às vezes com o dia que a pessoa tem, disponibilidade, ou de acordo com o problema que a pessoa tem, com o pedido que ela faça, há uma pessoa que depois responde, um dos voluntários da escuta, que depois responde à senhora ou ao senhor e que marcam depois o encontro para o atendimento. É esse sempre o processo. Senhor Padre, eu sei que são muitos anos como capelão, mas fale-nos de algumas experiências que tenha tido como capelão e que o tenham marcado. Bem, eu se fosse a falar de experiências, tanto não saía daqui. Isto dava vários dias de programa. Isto dava-me... Houve coisas que me marcaram muito. Uma delas tem a ver com uma senhora que, por sinal, era conhecida, era artista, e que eu acompanhei na fase final da vida dela, e que muitas vezes ela se queixava de dor, e às vezes as enfermeiras diziam que já não podiam dar analgésicos, tinha dado os analgésicos todos, e era curioso porque nesses momentos, às vezes, em que ela chorava, em que ela gritava a sua própria dor, era quando eu passava e acabava por rezar com ela, ela começava a conversar, eu nem precisava de responder nada, estava a escutar. Depois rezávamos, dava-lhe a comunhão e ela ficava a dormir. Da agitação à tranquilidade. Portanto, no fundo, eu aí sempre vejo o bem espiritual que se pode fazer às pessoas. Aqui atrasado, não há muito tempo, e creio que foi neste tempo de pandemia, mas não foi com uma doente em Covid, mas foi com uma doente, enfim,
um assunto normal e sofria de cancro e estava na fase terminal dela. De uma das vezes em que lá passei, ela estava triste. Eu disse, hoje está tão triste, a sua cara é tão triste. E diz ela assim, sabe, recebi uma notícia muito dura, muito difícil. Então, o que é que aconteceu? A doutora disse-me que só tenho mês de vida. Chocou-me. Mas, sobretudo, aquilo que me chocou e, ao mesmo tempo, me chamou a atenção foi a tranquilidade dessa pessoa. E eu, ao vê-lo, disse assim, mas eu parece que a vejo tão tranquila. Isso deve-lhe ter doído. Sim, doeu muito, mas sabem, eu sei que se Deus tirou os jovens, o Daniel da boca dos leões, também pode tirar disto. Ele tem poder para me tirar disto. Mas mesmo que não tire, mesmo que eu venha a morrer, que se faça a vontade de Deus. Eu achei tão bonito. Bonito mesmo. Eu achei, sobretudo, o acolhimento que ela faz, no fundo, da situação e da sua fragilidade, no fundo, o acolhimento da sua própria morte, dando-lhe um sentido. Dando-lhe um sentido. E esse sentido da confiança em Deus, mergulhando no amor de Deus, e isto dá uma liberdade de ser que é uma coisa espantosa. E esta liberdade de ser me faz lembrar um colega que também estava em fase terminal e que eu encontrei e que às tantas lhe perguntei como é que vai isso? E ele dizia, em dada altura, eu agora só consigo programar de semana a semana. Porque não consigo programar mais, porque não sei o que é que a minha vida me traz. Ele estava em fase terminal, só consigo programar de semana a semana. E mesmo assim, às vezes, tenho de programar de dia a dia. Mas isto fez-me libertar de tanta coisa material que eu agora sinto que a vida está mais gozo e sinto-me muito mais ligado a Deus e por isso me disponho muito mais na liberdade de Deus. E depois às tantas digo assim, olha, e como é que é isto da liberdade? Quando é que tu a sentes? Oh, tu nem queiras saber como a gente é livre. É a liberdade de ser em Deus. Sim. Quando nós nos desfazemos, nos despojamos de tudo aquilo que é o material que nos prende. E que acaba por trazer essa paz interior que é tão importante. E uma paz tremenda, que dá liberdade. Sim. Que não é liberdade dos desejos, mas é liberdade de ser. Não é? Falando em estados terminais e também da sua experiência como capelão, fale-nos da importância também dos cuidados paliativos no exercício da... Os cuidados paliativos são uma oportunidade que atualmente a medicina tem para os doentes em grande sofrimento e aos quais se deve e se pode recorrer nestas situações da fase terminal da vida. Porquê? Porque nos cuidados paliativos se dá importância à pessoa. Se ajuda a pessoa a ser até ao fim. Uma das coisas dos cuidados paliativos, uma das coisas muito interessantes é, por exemplo, o acompanhamento espiritual. Ele é necessário. Ou seja, olha-se a pessoa nas diferentes dimensões daquilo que é o seu ser e se procura ajudar a pessoa a viver até ao fim, acompanhando-a nessas dimensões diferentes, nomeadamente ao nível dos cuidados espirituais também. Há uma das coisas que a mim me afeta muito e a mim me incomoda muito, por exemplo, é que, de facto, nós, ao nível do nosso país, não tínhamos cuidados paliativos para todas as pessoas. Há muita gente a querer cuidados paliativos que não tem. Há também concepções erradas de cuidados paliativos, muito erradas de cuidados paliativos, porque se centra na terapia para a dor. Não é só a terapia para a dor, não é só o material, não é só o corpo. Não, é necessário cuidar da alma, é necessário cuidar da mente da pessoa. E exatamente, muitas vezes, se leva a pensar apenas em alguns aspectos. São cuidados paliativos, não sei se serão paliativos, mas são parciais apenas porque não têm a globalidade da pessoa. E quando nós, neste tempo, muitas vezes se fala por aí das questões de eutanásia, e isso é terrível, para mim, de alguma forma, me ofende, porque como é que se pode falar em legislação da eutanásia quando não há cuidados paliativos para todos? Exato.
Podemos dizer que os cuidados paliativos, eles têm a pessoa como um todo, A pessoa como um todo. dando-lhe uma melhor e maior qualidade de vida possível, tendo em conta a sua dignidade. Tendo em conta a sua dignidade e tendo em conta o estado em que se encontra, não é? Particularmente na fase terminal, e os cuidados paliativos não são apenas para a fase terminal. Exatamente. Atualmente faça-se cuidados paliativos noutras circunstâncias. Isso é necessário que eles sejam extensíveis a toda a gente que necessita deles. Todas as pessoas deveriam ter acesso. Sim. Isso é extremamente importante. Fala-nos também da importância ecuménica neste tipo de serviço. Bem, eu acho que quando eu há bocado falei de que no Decreto-Lei 253/2009, de que a assistência espiritual religiosa é um direito do doente, os doentes não têm todos a mesma crença. Sim. Os doentes, há uma diversidade, uma pluralidade de crenças, não é? E nesse sentido, a assistência espiritual religiosa hospitalar deve ser para todos os doentes. Daí que, por exemplo, a organização do serviço dentro do hospital deve ser interreligioso. Uhum. Evidentemente que nós aqui temos um caminho muito grande a fazer ainda pela frente. Sim. Temos um caminho enorme a fazer para integrar outras religiões, outras crenças. Até pode haver situações de doentes que não tenham necessariamente uma crença, mas tenham uma orientação espiritual. E, portanto, é necessário que nós atendamos aos doentes. Eu creio que há uma transformação a fazer na nossa sociedade, que é do respeito pela crença e pela espiritualidade dos próprios doentes no contexto da saúde. Sim. E esse respeito que leva a que, de facto, se promova o próprio direito do doente à própria assistência espiritual e religiosa, a ser assistido nas suas necessidades. Há muito a fazer. Nós próprios, os capelães católicos, temos muito a caminhar, porque necessitamos de melhorar os nossos serviços, melhorar a organização, de qualificar, no fundo, os próprios capelães para que este trabalho, que é um trabalho tão importante, seja um trabalho digno, seja um trabalho de qualidade e de excelência em benefício dos próprios doentes e para bem de todos. Senhor Padre, o nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Sonhos e projetos que tenha ou sonhos que tenha em relação a esta temática? Bem, o sonho desta temática, que é que eu tenho como sonho? Eu estou no fim de carreira, não é? É verdade, estou no fim de carreira, é verdade. Mas ninguém diria, quero-lhe dizer que não, ninguém diria. Estou no fim de carreira porque eu tenho 64 anos e, portanto, o máximo que eu tenho de serviços de hospitais até aos 70, mas não queria chegar lá. Portanto, quando eu puder pedir reforma, naturalmente que me reformarei, embora tenha muito mais coisas que fazer noutros lados. Eu tenho alguns sonhos. Um deles é no sentido de qualificar os próprios capelães, de os ajudar a reconhecerem o quão é importante. Muitos deles já o reconhecem e já o fazem, mas o quão é importante este trabalho que nós realizamos nos hospitais. Os hospitais são uma plataforma de encontro, uma espécie de lugar modal, como as estações modais, de encontro com a realidade humana. E a presença da Igreja aí é extraordinariamente importante, mas tem de ser relevante essa mesma presença. Eu creio que há aqui algo a fazer entre nós capelães, do entusiasmo entre nós capelães, para transformar todo o nosso trabalho, para dar qualidade ao nosso trabalho, sobretudo tornando relevante aos olhos dos outros profissionais. Há muito que nós temos que fazer ao nível de formação e, sobretudo, ao nível de formação especializada. Este é um dos trabalhos que, de facto, é um dos sonhos. Já muito tenho este sonho que é necessário acalentar e que é necessário continuar, não é? Com certeza. E depois tenho outros sonhos. Eu, neste momento, também tenho o meu cargo pastoral da saúde em Lisboa e tenho o sonho, de facto, de torná-la presente na Diocese. Com certeza. Senhor Padre, uma mensagem para quem está lá em casa, uma mensagem final. Bom, uma mensagem final para quem está em casa. Deus é amor. Ele nos ama infinitamente. E como nos ama infinitamente, deixemos-nos amar por Deus. E vivamos nós também desse amor para que a nossa vida tenha sentido, para que a nossa vida tenha alegria,
para que, sentindo-nos amados por Deus, nós amemos também os outros e façamos o bem aos outros. E, sobretudo, vivamos a nossa vida em intensidade, vivamos a nossa vida na relação com os outros, tirando todo o bem que ela tem, para que assim nos ajudemos mutuamente e, ao mesmo tempo, glorifiquemos a Deus. Muito obrigada pela sua presença e muitos parabéns pelo belíssimo trabalho que realiza e por ter um coração tão humano. Não o conheço, mas pela nossa conversa deu para ver que tem um coração repleto de humanidade e repleto de Deus. Isso é bonito de ver. Eu agradeço muito e, sobretudo, agradeço aos doentes o terem humanizado o meu coração. Ai, que bonito. E assim que está em casa, acredito que deva ter também ficado emocionado com este programa, porque este tema é um tema que nos cabe e toca a todos. Então, que também você em casa possa assumir na intercessão esta pastoral dos hospitais, para que os sonhos eles se possam concretizar. Até ao próximo programa, se Deus quiser, e lembre-se, pode ver este programa no nosso YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.